Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, a graça e a paz de Jesus se multiplique sobre a nossa vida. Nessa manhã, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui. Deus continue abençoando a sua vida. Se você não teve a oportunidade, cumprimente a mãe. Deseje um feliz Dia das Mães aí para quem está do seu lado. Talvez não seja a sua mãe, mas é a mãe de alguém. Pode ser a mãe de alguém, então cumprimente. Daqui a pouco as crianças vão entrar aqui, vão fazer uma homenagem, e aí depois vão sair e a gente não vai ter tempo de cumprimentar. Então essa é a hora. Feliz Dia das Mães, viu, Sara? Nós que fomos reunidos pelo Senhor, esse Deus amoroso, para louvá-lo, adorá-lo, temos agora o privilégio de ouvi-lo, ouvir a sua voz. Ele é o Deus gracioso que fala conosco, que vem até nós para falar ao nosso coração. Eu convido você para uma oração, a gente falar com Ele e pedir para que Ele fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. A gente pode chegar diante de um momento como esse, desejando ouvir algo, mas talvez aquilo que a gente deseja não é o que nós precisamos. Então quero te convidar a orar e pedir a Deus para falar ao seu coração. Um dia nós comemoramos o Dia das Mães, um dia dedicado para comemorarmos pelas mães que temos, mas a palavra ela vem para cada um dos corações. Então, ore a Deus por isso, ore ao Senhor por mim também. Pai, somos gratos por Tua graça. Ela nos redimiu em Cristo Jesus. Essa mesma graça nos sustenta, fala ao nosso coração, nos orienta, nos corrige, nos dá sempre aquilo que precisamos e tantas vezes muito mais do que precisamos. E nós queremos agradecer-te nessa manhã por esse privilégio que nos é dado de ouvir-te. Pai, fala conosco aquilo que precisamos ouvir nessa hora. Enche o nosso coração de alegria, gratidão por quem Tu és. Pai, tem misericórdia da minha vida. Usa-me também por Tua graça, para que eu seja fiel no recado que Tu tens para o nosso coração nessa manhã. Nós Te pedimos como igreja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ser mãe é dádiva divina, é privilégio. E aí eu vou começar já com um parêntese, para quem não sabe, a Vanessa, esposa do Lafayette, filha da Ana Hagen e do seu Salvador, foi mãe na sexta-feira. Nasceram Isabela e Vinícius. Então, se você não sabia, agora você já sabe, já pode agradecer a Deus por mais 2 netinhos da Ana e do seu Salvador, e sobrinhos do Guilherme e do Felipe, e por tabela da Ingrid e da Carol. Ser mãe é dádiva, é privilégio de Deus. Deus, quando criou homem e mulher, lá no início a gente vê isso no livro de Gênesis, Ele cria ambos, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. E Deus os cria com um propósito muito específico e claro. Eles vão refletir quem eu sou. Vocês são criados à minha imagem e semelhança exatamente para refletir no mundo quem eu sou, o meu caráter santo, quem eu sou. E Deus, então, une esse homem e essa mulher para fazerem isso, refletirem a glória de Deus enquanto são marido e mulher, enquanto criam uma família. Por isso, Deus vai falar para que eles sejam fecundos, para que eles tenham filhos. E é nessa relação conjugal, capacitados por Deus, que homem e mulher vão viver para a sua glória.
Deus então dá capacidade para esse homem e para essa mulher terem filhos. O salmista, anos depois, vai dizer que os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus. Deus concede aos pais filhos. Acontece que esse mesmo casal, lá no capítulo 3 de Gênesis, resolve não viver mais como casal para mostrar ao mundo quem Deus é, e adorando, e servindo, e vivendo num relacionamento de intimidade com Deus, obedecendo à lei de Deus. Esse casal resolve que vai viver por conta própria, que vai criar os seus filhos por conta própria, que não vai mais caminhar nesse estabelecimento de intimidade com Deus. Com essa atitude, meus irmãos, o pecado passa a reinar, a dominar e a escravizar o ser humano. E agora ele vive segundo as suas paixões carnais, segundo os seus propósitos limitados, egoístas, mesquinhos. Por causa disso, Deus, que ama aqueles a quem criou, ele faz uma promessa. Faz uma promessa conversando com a serpente que levou o casal a pecar e também com o casal que está ali ouvindo tudo. E Deus diz o seguinte, para a serpente e o casal ouvindo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está em Gênesis 3,15. O que Deus está dizendo é: nascerá um filho, descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, ou do descendente da serpente, que é o diabo. Em outras palavras, o que Deus está falando, nascerá um homem que libertará o povo do poder do pecado. Então, mãe, pense comigo aqui um pouquinho, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, viu, Ediane? Toda mulher descendente do povo de Israel, conhecedora desta promessa, tinha uma expectativa. Será eu, ou serei eu, a mãe, porque eu sou descendente de Eva, serei eu a mãe desse menino que se tornará o libertador? Serei eu a mãe que gerarei esse filho que libertará o povo de Deus do poder do pecado? Porque toda mulher, potencialmente, seria essa mãe. E aí você entende um pouquinho por que a esterilidade da mulher na Bíblia era algo tão terrível. Porque significava que a mulher não poderia ter mais, ou não viveria com essa expectativa de ser essa mãe. A mãe desse descendente de Eva. A mãe desse que libertaria o povo de Israel. Bem, a esposa de Manoá era uma dessas mães, que não tinham essa expectativa porque era estéril. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Nós estamos lendo já Samuel. E já ouvimos, ou já lemos, sobre Ana, que também era estéril e que rogou a Deus, e Deus lhe concedeu a graça de ser mãe. Mas eu quero refletir com você rapidamente no livro de Juízes sobre a esposa de Manoá. É uma mãe sem nome, é mãe. Capítulo 13 do livro de Juízes. Diz assim o texto bíblico: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha,
porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Meus irmãos, estamos diante da narrativa onde nós encontramos uma mulher estéril, sem nome, esposa de Manoá, que não tinha filhos. E o autor quer deixar claro para a gente o que significava isso. Ela era mulher estéril, não tinha filhos. A dor, o sofrimento, a implicação disso sobre a vida dela. Mas um anjo aparece e diz: você será mãe de um menino. Eu fico imaginando ela pensando: será que vai ser o libertador, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente? O anjo diz para ela que a partir desse menino, desse filho, começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Isso está no verso de número 5. Essa mãe é privilegiada. Ser mãe é privilégio, é dádiva de Deus. Privilégio é uma concessão especial para realizar algo muito desejado. Privilégio é oportunidade dada a algumas pessoas em detrimento de outras. Essa mulher é privilegiada. Será mãe de um menino. O que nós podemos aprender nesse texto? Sobre o privilégio de ser agentes de Deus para o cumprimento dos seus propósitos.
que nós podemos entender, a partir dessa narrativa, sobre o privilégio de sermos agentes de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. É isso que eu quero ver com você nessa manhã. Com a Bíblia aberta, por favor, verso 1 diz que o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. Ou seja, o povo abandonou a Deus, voltou a servir falsos deuses, estavam ignorando o amor perfeito do único e verdadeiro Deus. Na segunda parte do verso 1, diz que o povo, então, é entregue por Deus nas mãos dos filisteus. São oprimidos pelos filisteus por 40 anos. 40 anos sofrendo sob o poder dos filisteus. Por quê? Porque abandonaram o Senhor e estavam servindo falsos deuses. Parêntese. Abandonar o Senhor é sinônimo de sofrimento. Fecho parêntese. Verso de número 3. Aparece, então, o anjo do Senhor. Apareceu. O texto não diz que Manoá e a sua esposa oravam por um filho, mas, de repente, aparece um anjo. E aí mostra que Deus é graça e sempre vem ao encontro do seu povo para resgatá-lo. Esse povo está sofrendo por 40 anos, e Deus assim, eu vou resgatar o meu povo, eu vou libertar o meu povo, e para isso eu vou dar para a esposa de Manoá e para Manoá um filho, para que eles tenham alguém, aquele que será instrumento para libertá-los. Então, essa introdução é importante, nós estamos vendo a ação de um Deus gracioso na direção de resgatar aqueles a quem Ele ama. E Ele vai fazer o que for possível e impossível. Ele vai fazer o que é necessário para o cumprimento do seu propósito. E ele vai usar gente. Ele vai usar uma mãe, na verdade uma mulher estéril, que vai se tornar mãe, vai usar um pai e vai usar um filho. E é assim que você precisa entender. Deus usa a mim e a você para cumprimento dos seus propósitos. Não estamos aqui, não existimos por nossa causa e para nossos planos e propósitos, mas para cumprirmos os planos e propósitos de Deus. Então, como se manifesta, à luz dessa narrativa, o privilégio de ser agente de Deus para cumprimento dos seus propósitos? Primeiro, crendo na palavra de Deus. Através do crer na palavra de Deus. Você e eu que cremos na palavra de Deus somos privilegiados em ser agentes para o cumprimento dos propósitos dele. Então, veja comigo. A esposa de Manoá é alcançada por essa graça e recebe esse privilégio. Por quê? Porque ela crê na palavra do anjo. Crê na palavra de Deus. O anjo é enviado de Deus. E esse anjo, vou ter que resumir por causa do nosso tempo pela manhã, esse anjo é o Senhor Jesus Cristo, é a manifestação divina, encarnada, em forma de homem. Você vê que no verso de número 6, ela diz que um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. E a expressão que se repete no verso 3, no verso 18, no verso 6, anjo de Deus, está falando de uma teofania, a manifestação visível de Deus, pré-anunciando que esse Deus encarnaria na pessoa de Jesus Cristo. Então esse anjo chega e fala para ela, e ela acredita nessa palavra. Meus irmãos, os milagres da vida iniciam com a fé, com crer na palavra de Deus. Eu vou repetir para você guardar isso. Os milagres na sua vida iniciam com o crer em Deus e a sua palavra, na sua palavra. Essa mulher, para experimentar o milagre de ser mãe, porque ela era estéril, ela precisou crer. E ela crê. Crê e vai correndo falar para o seu marido, olha, um anjo veio, me falou isso e eu estou confiando nisso. Manoá também crê. Mas não vamos abordar Manoá daqui a pouquinho. Essa mulher crê e ela testemunha ao seu marido, ela corre para falar para ele. Deus tem um propósito, ele vai livrar Israel da opressão dos filisteus. Ele escolhe uma mulher, ele fala para essa mulher, e essa mulher crê na palavra dele. Essa é uma forma, ou primeiro momento aqui no texto bíblico, onde nós reconhecemos o privilégio de ser usado por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Ele nos dá condições de crer. Ele fala conosco e nos leva a crer na sua palavra. Deus tem o propósito de livrar Israel da opressão dos filisteus. Então ele vai gerar um filho. E esse filho se tornará um homem. E esse homem libertará o povo a partir da fé dessa mulher na palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve. Deus tem o propósito de fazer de você
alguém que cumpra os seus propósitos, que o serve de todo o coração, que o ama de todo o seu coração. Então ele lhe concede o privilégio de crer na sua palavra. E aí o milagre começa a acontecer na sua vida, te dando vida eterna em Cristo Jesus e te dando toda a capacitação para viver para Ele. Segundo lugar, ela não apenas creu, mas ela obedeceu essa palavra. E nós vamos ver aqui a implicação do obedecer. Ela crê na palavra de Deus, que fala para ela o que vai acontecer, você vai ser mãe, mas ela obedece, meus queridos, o que o anjo fala para ela. Ela precisa observar o voto de Nazireu. O filho vai ser um nazireu, mas o filho está sendo gerado no seu ventre. Tudo o que ela comer, tudo o que ela beber, tudo o que ela fizer, terá uma implicação direta sobre o seu filho. O que ela comer e beber, também será comido e bebido pelo seu filho. Então ela precisa também observar o voto de Nazireu. E aí, se os milagres na vida da gente, dessa mulher, se iniciaram a partir do crer, eles efetivamente se cumprem a partir do obedecer. Essa mulher obedece. O anjo diz para ela, verso de número 5, você conceberá, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará uma navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Porque esse filho será consagrado a Deus, a mulher, a mãe, também não pode. Verso 4, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Para você resgatar o que significa o voto de Nazireu, leia depois Números 6, de 1 a 20. E lá está a descrição do voto de Nazireu. Mas o que é importante para a gente aqui? Nazireu era aquele separado, dedicado a Deus, consagrado a Deus. É o que vai acontecer com Sansão. Essa mãe recebe a notícia, meu filho será consagrado, mas ela já precisa experimentar o voto de Nazireu. Veja, o voto de Nazireu, que deve ser voluntário, eu escolho consagrar a minha vida a Deus. Agora, por essa mulher, ela precisa escolher. Ela não estava pensando nisso, mas ela precisa assumir isso. O que envolvia o voto de Nazireu? Basicamente, 3 ações. Não podia cortar o cabelo, porque essa era um sinal de que aquela pessoa estava consagrada. Não podia comer ou beber nenhum fruto da videira. Então não podia chupar uva, não podia tomar suco de uva e não podia tomar vinho, nada. Nem o charuto na folha de uva, né? Que faz comida árabe. Meus irmãos, não podia tocar em cadáver, porque estava falando da pureza e da santificação. Então ela não poderia fazer isso. Mães, quantos sacrifícios você já fez por causa dos seus filhos? Eu lembro da Júnia deixando de comer chocolate, deixando de beber Coca-Cola, aquela coisa que ela mais gostava na vida. Depois de mim, eu acho. Para que as crianças, tanto o Eber quanto a Raquel, sofressem menos com as cólicas. Quantos alimentos que ela gostava, ela deixou. Isso a gente está pensando em uma dimensão da vida, mas quanto mães abrem mão da própria vontade por causa da vontade dos filhos? Agora, percebam, quanto maior sacrifício essa mãe fez para consagrar o seu filho a Deus. Mãe, qual o maior sacrifício que você pode fazer para que seu filho seja consagrado a Deus? Viva para Deus. Dedicar tempo lendo a Bíblia com ele, com ela. Intercedendo por ele, mas também com ela e com ele. Abrindo mão de muitas coisas na sua vida para que o seu filho conheça Deus e viva com Deus, consagrado a Deus. Que privilégio, mãe, ter filhos que serão usados para a glória de Deus. Esse era o pensamento na cabeça da esposa de Manoá. Então, ficar sem tomar suco, chupar uva, não cortar o cabelo, ficar distante de cadáver, ou seja, consagrar a minha vida é pouco.
Deus tem o propósito de libertar um povo. Ele dá para a mãe o privilégio, dá para uma mulher o privilégio de ser mãe. E a partir dela, que crê na palavra e obedece, sacrificando-se, abrindo mão da sua própria vontade, para que isso se cumpra. Não é diferente comigo e com você. Deus tem o propósito de fazer de você alguém que vive para Ele, que mostra ao mundo quem Ele é, consagrado a Ele, separado das coisas do mundo para Ele. Então, Deus te deu o privilégio de crer e obedecer essa palavra. É lógico que isso vai trazer sobre a sua vida a implicação de sacrifício. Você vai ter que abrir mão da sua vontade para não pecar contra Deus. Porque nós pecamos quando a nossa vontade é contrária à do Senhor. Quando a gente diz, não, a minha vontade é muito melhor, Deus não entendeu. O que vai me trazer alegria, segurança e prazer é isso. Só que mesmo sendo isso, contrário à vontade e o plano de Deus. Meus irmãos, Deus exigirá de mim e de você o sacrifício de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dEle. Então, se nós queremos experimentar os milagres do Senhor, cremos e obedecemos. Terceiro e último lugar. Como se manifesta o privilégio de ser agente de Deus nesse mundo, cumprindo os propósitos dEle? O privilégio de crer, o privilégio de obedecer, mas tem um privilégio ainda maior, de nós desfrutarmos de intimidade com esse Deus. Isso é visto no texto de uma maneira muito interessante. O verso 8, veja comigo, Manoá faz uma oração a Deus. Manoá creu que, de fato, Deus tinha falado, através do homem de Deus, do anjo do Senhor, à sua mulher. Ele não tem dúvida disso. Mas a dúvida dele é, mas e como é que eu vou criar o meu filho? Que orientações claras o Senhor tem para eu criar esse menino que é um nazireu? Veja aí o verso 8. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Em outras palavras, Senhor, manda o anjo com o manual. Como é que eu vou criar esse menino que é nazireu? Bem, essa aqui é a dúvida de todo pai e toda mãe, né? Todo casal. Senhor, e agora? Somos pais. Como educar esse menino nos teus caminhos? Como criar? Como corrigir? Como ensinar? Qual vai ser a profissão? Com quem vai casar? A gente queria que viesse direitinho assim. A gente só ia lá no capítulo 3, né? Parágrafo 1, vai casar com fulano. Oh, glória. Mas não é assim. E veja o que Deus vai fazer. Deus é maravilhoso, meus irmãos. É um Deus gracioso. Ele ouve a oração e manda o anjo de volta. O anjo chega lá, verso de número 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Você pergunta de novo. Anjo, já que o senhor veio, está aqui, como é que vai ser? Como é que nós vamos cuidar desse menino? Qual vai ser a profissão desse menino? Verso de número 13. Respondeu o anjo do Senhor. Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Ponto. Não tem lista. Não tem regras. Não tem manual. Aí o que nós vamos ver no restante do capítulo é o seguinte, o que o anjo está dizendo, o menino foi escolhido, a esposa deve seguir o que eu falei. O que vocês precisam não são de regras, não são de regulamentações, não é um manual. O que vocês precisam é de intimidade comigo. O que vocês precisam é conhecer o meu coração. O que vocês precisam é conhecer o meu caráter. Porque aí vocês vão conhecer a minha vontade. E aí vocês vão saber como criar o filho. Como tomar as decisões, fazer as escolhas e orientar o seu filho. É isso que a gente vê quando, de todas as formas, Manoá quer prender o anjo do Senhor, que eu volto a dizer, é Jesus Cristo aqui, para que ele fique ali, de alguma forma ele arranque essa informação. Ele diz, não, eu sou maravilhoso, não adianta, o que você precisa é de me conhecer. E quando eles reconhecem quem Deus é, eles se jogam ao chão. Manoá fica desesperado, fala assim, vamos morrer, porque nós vimos Deus. E a mulher mais sensata, cheia de fé, cheia de alegria, porque vai ser mãe, fala assim, presta atenção, rapaz. Como nós vamos morrer? Se o anjo veio e falou com a gente, revelou tudo isso para a gente? É claro que nós não vamos morrer. Nós somos agentes nas mãos desse Deus para cumprir os seus propósitos. É privilégio nosso desfrutar da intimidade com esse
Deus. Meus queridos irmãos, pais, mães aqui, que privilégio você tem. Acesso, intimidade com esse Deus para saber do coração dele como conduzir os seus filhos, como educá-los. E eu preciso abrir um parênteses aqui. Nós, pais, os filhos vão crescendo. Enquanto ele é pequenininho, a gente fala assim, não põe o dedo na tomada, senão você vai levar choque. Não corre com isso aí na mão, senão você vai cair e machucar. Está chupando pirulito, começa a correr. Você já vê que vai cair, vai espetar, vai sair do outro lado da boca, né? A gente já vê assim. Não vai acontecer assim. Mas a gente já vê. Então a gente fala, não faz. O filho vai crescendo, a gente para de falar essas coisas e começa a achar que eles têm a mesma maturidade espiritual que nós temos. E aí paramos de orientar os filhos. Nós temos que entender que precisamos continuar orientando, mas mudar a chave. Não é mais, não minta, porque mentir é pecado contra Deus. Aí você fala assim, filho, por que você mentiu? O que te levou a mentir? O que tem dentro do seu coração que fez com que você mentisse? E aí você para de regras externas e começa a levar e a cuidar do coração do seu filho para que ele encontre a motivação para as suas ações contrárias à vontade de Deus. Quando você lê o restante da história de Sansão, você vai ver que os pais não fizeram isso. Por isso ele foi quem foi. Meus irmãos, Deus tem um propósito de livrar Israel da opressão dos filisteus. Ele escolhe uma mulher que é estéril, realiza um milagre na vida dela, ela tem um filho. Essa mulher com seu marido creem e obedecem à palavra de Deus e entendem que desfrutar da vida com Deus, da intimidade com Deus, é o que eles mais necessitam. Da mesma forma, é comigo e com você. Deus quer usar você como agente para cumprir os seus propósitos nesse mundo. Ele permitiu que você cresce, graça, te alcançou. Crie nessa palavra e entregar a vida a Cristo. Ele permite que você obedece. Quando você lê essa palavra, ouve essa palavra. E Ele te capacita para obedecer. E Ele te dá esse privilégio de desfrutar de intimidade com Ele. De conhecer o seu coração. E de poder criar os seus filhos na presença do Senhor. Cerca de 1.200 anos depois dessa história, outra mulher foi privilegiada e creu na palavra de Deus, também entregue por um anjo. Não agora uma teofania, mas uma angelofania. O anjo de verdade aparece. Maria creu na mensagem do anjo que lhe falava que ela seria mãe, e aí sim, do descendente de Eva, que viria ao mundo para libertar o povo do poder do pecado. Cerca de 1.200 anos depois, outra mulher vai ouvir o anjo e vai crer e obedecer, desfrutando da intimidade com Deus, e vai consagrar esse filho a Deus. Assim como a mãe de Sansão, meus irmãos, Maria, a mãe de Jesus, creu que Deus faria o que prometeu, obedeceu ao seu plano e desfrutou da intimidade com o Deus Criador, pagando o preço necessário. A mãe de Sansão pagou com o sacrifício de se tornar nazireu. Maria paga também. Ela sofre, porque lembremos que ela foi mãe sem estar casada. Ela viveu o sofrimento, a vergonha, suspeita, escândalo por ser mãe sem estar casada. E depois vai sofrer vendo o filho terrivelmente crucificado, de forma injusta. Tudo isso porque ela creu e obedeceu à vontade do Senhor. Temos o privilégio de crer, obedecer e desfrutar. O que vamos fazer com essa palavra nessa manhã? O que você vai fazer? Como você vai viver? Como reagir a essa narrativa? Primeiro, meus irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz uma mulher estéril se tornar mãe de filhos. Ele faz com que homem e mulher, que não quer saber dele, pecadores como eu e você, nos rendermos diante dele por causa do seu amor. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível.
nos dando o privilégio de crer na sua palavra, obedecer a sua palavra. O nosso Deus tem propósitos para nós e nossos filhos. Ele tem propósito para mim e para você e para os nossos filhos também. Então, Ele vai cumprir os seus propósitos e nos chama a consagrarmos a nossa vida e a consagrarmos os nossos filhos a Ele. Porque é Ele que vai realizar o crer, o obedecer. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele enviou o próprio Filho, consagrado a Ele, para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Aquilo que seria impossível para mim e para você, mãe e pai, nessa manhã. Eu nunca entregaria o meu filho na cruz por gente pecadora. Mas nunca. Deus fez isso para nos lembrar nessa manhã que Ele nos ama e que Ele quer nos livrar da condenação, da escravidão, do poder do pecado. Quer nos dar vida abundante, para vivermos para Ele. Quem crê pode obedecer e desfruta de intimidade com Deus. Vamos orar? Talvez você esteja aqui nessa manhã e entendeu que você tem vivido distante de Deus. O pecado te afastou e você vive segundo os teus propósitos. Você não vive para Deus buscando entender a vontade dEle, fazer a vontade dEle. Você vive para a sua vontade. Mas isso tem trazido um cansaço terrível, um vazio no seu coração imenso. E você quer descansar nos braços desse Pai que, como uma mãe, acolhe em seus braços, cheio de amor, para transformar a sua vida, para guiar os seus passos. Talvez nessa manhã você queira desfrutar dessa intimidade com aquele que te criou. E isso não é através da religião, isso não é através de cumprimento de rituais, isso é através de um relacionamento, através da fé e da confissão de que Jesus é Senhor sobre a sua vida. Se esse é o desejo do seu coração, se o Espírito Santo te inclina nessa direção nessa manhã, ore, fale com Deus, fala: Deus, eu quero desfrutar do teu amor, eu quero viver contigo, eu quero viver para ti, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero crer naquilo que o Senhor fala, porque nessa manhã meu coração está cheio dessa verdade da tua palavra. Pai, nós somos gratos. A bondade do Senhor nos alcançou. Essa bondade nos sustenta. O Senhor nos levou a crer, que privilégio. O Senhor nos capacita a obedecer, que privilégio. E o Senhor nos permite desfrutar de intimidade com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, no relacionamento com o Senhor, que privilégio, Pai. Ah, Senhor, renova a nossa alegria da salvação. E ajuda-nos a vencer os falsos deuses que tomam o nosso coração e a consagrarmos a nossa vida somente a Ti, a vivermos para Ti, a consagrarmos os nossos filhos a Ti, a pagarmos o preço de levá-los a Cristo, de compartilharmos da verdade do Evangelho todos os dias, ainda que eles já creiam em Cristo, mas para que eles vivam essas verdades. Ah, Senhor, peço por aqueles que porventura nessa manhã entenderam a mensagem do Evangelho e querem entregar a vida ao Senhor, reconhecendo que o amor do Senhor é que permite que eles sejam transformados, libertos, perdoados da escravidão do pecado, e possam viver uma vida contigo, que desfrutem dessa mesma alegria que tantas mães desfrutam nessa manhã, tantos pais, jovens, filhos aqui desfrutam. Eu peço assim, Pai, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.